Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Uma ótima semana para todos. Professor Paulo Henrique mais uma vez aqui com vocês. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre os quantifiers, que são os quantificadores, que nada mais são que os advérbios de quantidade da língua inglesa. Então aí você nesse vídeo vai aprender a trabalhar com a lot of, much, many, a few, very few e outros advérbios de quantidade aí da língua. Isso daí foi uma dúvida da minha sobrinha Amanda, que mora na cidade de Pouso Alegre, Minas. Um beijão, filha. E também é uma dúvida muito comum entre todos os estudantes da língua inglesa, tá? E, mais uma vez, se você estiver gostando aí do nosso trabalho, não esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu joinha aí, tá? E pode também enviar através dos comentários, através do meu e-mail, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre a língua inglesa, que eu responderei com o maior carinho. Então, sem mais, vamos lá direto para a nossa aula. Então, vamos aprender hoje os quantifiers, que são os quantificadores, que nada mais são que os advérbios de quantidade da língua inglesa. Então, para a gente trabalhar com isso, a gente tem que dividir os substantivos em inglês em contáveis e incontáveis. Vamos começar com os contáveis. Então, os substantivos contáveis são aqueles que podemos contar sem a necessidade de uma unidade de medida. Por exemplo, 3 livros, 2 canetas, 10 carros, 20 cadeiras. E todos os substantivos contáveis devem ser usados no plural com os quantificadores. Vejamos aí alguns exemplos de quantificadores. Então, o primeiro que nós temos, a few. Eu sempre traduzo como alguns. Por exemplo, I have a few books on my shelf. Eu tenho alguns livros na minha prateleira. Então, repara que a few foi seguido da palavra books, que veio no plural. Tá? Tem até ali o Szinho da palavra books que eu sublinhei para vocês. Tá bom, pessoal? Continuando. Temos também a palavra few. Eu sempre traduzo como poucos. Few dá uma ideia negativa, quase nenhum. Por exemplo, I have few oranges in my refrigerator. Eu tenho poucas laranjas na minha geladeira, ou seja, quase nenhuma. Tá bom? E mais uma vez, repare que eu usei few oranges no plural, tá? Vejamos agora very few. Very few eu sempre traduzo como bem poucos. É uma ideia ainda mais negativa, praticamente nenhum, tá? Então, por exemplo, I have very few friends. Eu tenho bem poucos amigos, ou seja, praticamente nenhum. Tá certo, pessoal? Então, vamos fazer aí uma analogia, uma diferença de a few para few e very few. E você pode ver que a few é sempre mais do que few, que por sua vez é sempre mais que very few. Vejamos ali pelos exemplos. Então, a ideia está na quantidade. Por exemplo, I have a few oranges in my refrigerator. Eu tenho algumas laranjas na minha geladeira. 10 laranjas, digamos. Segundo exemplo, I have a few oranges in my refrigerator. Eu tenho poucas laranjas em minha geladeira. 5 ou 6 laranjas. E o terceiro exemplo, I have very few oranges in my refrigerator. Eu tenho bem poucas laranjas em minha geladeira. 1 ou 2 laranjas. Então a ideia está na quantidade. Tá bom, pessoal? Vejamos agora sobre a lot of, muitos. Por exemplo, I have a lot of cars in my garage. Eu tenho muitos carros na minha garagem. Então ali, olha só, mais uma vez você pode ver que eu usei a lot of cars. Cars no plural. Está até sublinhado ali para que você preste atenção nesse detalhe. Tá? Temos em inglês também many. Many também eu traduzo como muitos. Então, I have many friends. Eu tenho muitos amigos. E repara que friends está no plural. Com substantivos contáveis, os quantificadores lá vão ser sempre seguidos de substantivos contáveis no plural. E um outro, embora não seja muito comum nos livros de inglês, mas é muito usado nos Estados Unidos, é plant have.
Então, por exemplo, I have plenty of brothers. Eu tenho muitos irmãos. Então, ali você pode reparar que plenty of foi seguido da palavra brothers, que está no plural. Ali o Szinho sublinhado, para que você se atente a isso, tá? Vejamos agora, a lot of é a mesma coisa que many, a mesma coisa que plenty of. Ah, professor, e temos também o too many. Too many significa demais. Demais é uma coisa muito acima. Então, por exemplo, there are too many students in my school. Há estudantes demais em minha escola. Então, é um número demasiadamente acima, muito acima. Então, too many também seguido ali pelo substantivo students, que está no plural. O Szinho ali para você ficar atento a isso. Tá bom, pessoal? Vejamos agora os substantivos incontáveis. Então, os substantivos incontáveis são aqueles que nós necessitamos de uma unidade de medida para se referir a eles. Por exemplo, 1 quilo de açúcar, 2 litros de leite, 2 copos de refrigerante. Então, eu vou sempre precisar de uma unidade de medida para se referir a ele. Então, todos os substantivos contáveis devem ser usados no singular, porque se ele é incontável, ele não tem plural. Tá bom, pessoal? Vejamos alguns quantificadores para os substantivos incontáveis. Então, nós temos em inglês a little, um pouco. Por exemplo, there is a little juice in that bottle. Há um pouco de suco naquela garrafa. A little juice. Um pouco de suco. Então, juice, como é incontável, vem no singular. Continuando, temos em inglês também little. Little eu sempre traduzo como pouco, dá uma ideiazinha negativa, quase nada. Por exemplo, there is little butter in my refrigerator. Há pouca manteiga na minha geladeira, ou seja, quase nada, tá quase acabando a manteiga, tá bom? Temos também very little, que daí eu já traduzo como bem pouco, uma ideia ainda mais negativa, praticamente nada. Por exemplo, I have very little money. Eu tenho bem pouco dinheiro, ou seja, quase nada, tá bom? Vejamos ali, então, um resuminho. A little é sempre mais do que little, que por sua vez é mais que very little. Por exemplo, vamos estabelecer ali R$50 como sendo um pouco de dinheiro. Então, I have a little money. Eu tenho um pouco de dinheiro, digamos R$50. Segundo exemplo, I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. Então, digamos ali que eu tenha 10, 15 reais. Agora, I have very little money. Eu tenho bem pouco dinheiro. E daí já é ruim. Digamos ali 3 ou 4 reais. Tá bom? Assim você consegue ter uma ideia melhor da matéria. Continuando. Nós temos a lot of, que significa muito. Professor, mas a lot of apareceu também para os substantivos incontáveis. Sim, ele pode ser usado para os dois, tá bom? Então, por exemplo, there is a lot of money in my bank account. Há muito dinheiro em minha conta bancária. Que sonho! Então, a lot of money, muito dinheiro. Daí tem aluno que vira, professor, mas dinheiro é contável. Não, dinheiro é incontável, tá? Você não conta um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Isso não existe. Você conta a moeda, por exemplo, R$10, R$20, $10, $50, 100 euros. Você conta a moeda. A palavra dinheiro é incontável. Temos também much. Much significa muito. Por exemplo, there is much sugar in my coffee. Há muito açúcar no meu café. Tá? Professora, onde eu uso a lot of, posso usar o much? Sem problemas algum. Tá bom? E apareceu ali, much sugar, muito açúcar. A palavra sugar é incontável, lógico, por sua vez ela vem sempre no singular. E podemos usar também o plenty of, que significa muito também. Então, there is plenty of money in my wallet. Há muito dinheiro na minha carteira. Então, plenty of money,
Então, muito dinheiro. Olha lá, a palavra money no singular, tá bom? E uma coisinha, aqui no Brasil o pessoal tem mania de falar money, money. É errado, o certo é money, money. Dá um i bem forte no final, money. Então, mais uma vez, there is plenty of money in my wallet. Então, em resumo, a lot of pode ser usado como much, pode ser usado como plenty of, tá bom? Vejamos. Temos em inglês o too much, que significa demais, uma coisa muito acima, demasiadamente acima. Por exemplo, there is too much olive oil in my salad. Há azeite demais na minha salada. Então, vamos supor que o certo é colocar uma colherinha, alguém foi lá e colocou um copo de azeite na minha salada. Então ficou uma coisa absurda essa salada minha, tá bom? Então tá aí, pessoal, a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, se estiverem gostando do trabalho, não esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha aí, tá bom? E, claro, então siga-nos em nossas redes sociais, através da minha escola, o @CentroYankee, no Instagram, Facebook, LinkedIn, tá? E eu próprio aí no canal aí do YouTube, o professor Paulo Henrique, tá bom? Conto com vocês aí. Estou aguardando mais dúvidas para eu criar mais aulinhas aí para vocês. Deixo aqui um grande abraço a todos. Até a próxima.